Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pra Quê? E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu comecei a identificar esse meu transtorno de ansiedade e o que eu fiz, né, pra aprender a superar e a lidar com isso, né, essa ansiedade toda, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês já em vídeos anteriores, eu tive 2 episódios que eu lembro muito bem. No primeiro eu não tratei direito, e eu acho que foi por isso que o segundo começou a voltar. E desse segundo que eu vou contar, que é o que eu me lembro mais, que foi recentemente, o que foi que aconteceu. Bom, como eu identifiquei? Eu comecei a ter alguns episódios corriqueiros, coisas que aconteciam assim, em uma semana inteira, de tanto de coisas assim, de sentimentos angustiantes, pensamentos negativos, por nenhum motivo. Então eu comecei a perceber que eu tava precisando procurar ajuda. Quais eram os sintomas? Não eram nada. Então, assim, eu tava em casa, normal, né? Como eu tô falando com vocês agora, e de repente eu pensava em alguma coisa ruim. Vinham os pensamentos ruins pra mim, só que não estava acontecendo nada. E na minha cabeça eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer. Só que não ia acontecer, né? Por mais que eu soubesse que não ia acontecer, na minha cabeça aquilo vinha. Vinham vários pensamentos. E aí começava a dar aquele aperto no peito, sabe? Aquele aperto de que parece que alguma coisa assim angustiante tá acontecendo e a gente não consegue lidar. Então eu começava a ter algumas crises de choro, ficava um pouco emotiva e não sabia o que estava acontecendo comigo. Na minha ideia, eu achava assim que eu tava com algum problema. Então eu achava que eu, sei lá, que eu tinha algum problema no estômago, não sei. Porque eu falei, gente, não é possível. Tem esse aperto no peito, essa coisa ruim. E eu me sentia muitas vezes assim, aérea. Então eu tava, principalmente aos finais de semana, lugares que tinham muitas pessoas, assim, eu me sentia aérea, né? Me dava um aperto no peito, uma coisa ruim, e eu começava a me sentir aérea, assim, avoada, né? Que o pessoal fala. E eu comecei a ter isso com muita frequência. A primeira coisa que eu fiz foi procurar, eu já fazia acupuntura por conta da enxaqueca, porque eu tenho crise de enxaqueca também, que é genética por 500 mil motivos, né? Mas eu comecei a detalhar nas sessões de acupuntura esses meus sintomas e a gente começou a fazer acupuntura também para isso, que foi o primeiro passo para mim começar a lidar com isso. E ali nas sessões eu comecei a falar o que eu tava sentindo, que foi um dos motivos para também procurar uma ajuda profissional, né? Depois que foi acontecendo com mais frequência. Eu tive alguns episódios de insônia também, então eu tava dormindo e de repente eu acordava no meio da noite, como se eu tivesse com falta de ar e não conseguia dormir mais. Aí começava a vir vários pensamentos horríveis na minha cabeça. E eram assim, aí vocês podem falar, mas o que você pensava? Tipo, que alguém ia morrer e não sei o quê. Não, gente, não era isso. Eu pensava assim, alguém vai ligar e vai, sei lá, desistir de contratar os meus serviços, ou vai cair o móvel da minha casa. Olha os pensamentos. Bom, junto a isso, o que acontecia? Eu sempre tive problema com emagrecimento, eu já falei isso pra vocês aqui. E aí, eu comecei a ter crises de compulsão alimentar, porque eu me via gorda. Desde dezembro pra cá, eu tive alguns problemas, né? Assim, eu deixei de fazer reeducação alimentar alguns meses, abusei um pouco da comida, engordei 2 quilos. 2 quilos. E aí meu peso começou a variar, né? De 2 quilos, aí 1,5 kg, 2. E aquilo pra mim era a morte, porque assim, eu imaginava na minha cabeça, tipo, não pode acontecer isso em hipótese nenhuma, porque eu não posso, né, eu não posso engordar mais, eu vou engordar de novo, porque no auge né, de quanto eu tava mais gordinha, eu tinha lá os meus 93 quilos, tava prejudicando a minha saúde, a minha escoliose. E aí eu ficava na minha cabeça assim, não, eu não posso engordar mais, eu vou engordar, eu vou chegar nos 93 quilos de novo, como que eu vou fazer pra emagrecer tudo de novo? Eu sou uma fracassada, eu pensava tudo isso.
E aí eu me privava da comida. Então, por mais que na minha reeducação alimentar estava para comer aquilo, eu falava, não, isso é muita comida. É muita comida. E eu acabava comendo pouco, bem menos do que estava lá. E aí, o que acontecia? Chegava no final de semana ou qualquer oportunidade que eu tinha que tivesse alguma coisa que eu gostasse muito, principalmente doce, assim, eu comia demasiadamente. E aí, às vezes, até escondido. Então, assim, ai, sei lá, teve um. Eu lembro até hoje que foi no ápice da minha crise. A gente fez uma festa junina aqui em casa, que foi agora, em junho. E assim, aí sobrou bastante coisa. E eu, de medo, assim, de não comer no sábado e tal. Quando chegou no domingo, que isso foi no final de semana, eu comi um monte de paçoca, assim, de uma vez. E por quê? Porque eu fiquei me restringindo, sabe? Tipo, me privando daquilo na frente das pessoas pra depois comer escondido, sei lá, e comer um monte. E foi o que aconteceu. Então, e depois eu me sentia mal porque eu fazia aquilo. Então, junto com essa ansiedade toda, eu tava passando por veio o problema com a comida. Então, eu me enxergava muito gorda. Eu olhava no espelho, eu colocava uma roupa, não tava bom, achava que tava marcando. Por mais que todo mundo falasse, nossa, você tá ótima, não sei o quê. Na minha cabeça eu falava, não, tá péssimo, tá horroroso. Então eu chegava a colocar, tipo assim, roupas bem mais largas pra não aparecer. E aí a minha cabeça ficava péssima, porque eu já tava com pensamento negativo, sensação bem angustiante, tava aérea e me sentindo gorda. E abusando da comida. Então juntou tudo aquilo. E aí, assim, eu fui segurando, porque eu não falava pra ninguém o que eu tava sentindo. Tava com problema, tava tendo insônia, tava com tudo, e eu não falava, né? E o meu marido perguntando, ai, o que você tem, o que tá acontecendo e tal. E eu falava, ai, não sei, eu acho que eu tô com algum problema e tal. Quando foi num santo dia que eu já não tava aguentando mais, e aí eu me abri com ele, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então é o que eu falo pra vocês. Às vezes, a gente não tenta segurar porque acha que vai pesar na vida de alguém falar isso, mas não é, gente. Falem o que vocês estão sentindo, porque é a melhor coisa, né? Às vezes a pessoa vai falar pra você, não, não é nada disso que você tá pensando, né? Calma, porque, né? E assim, foi o que aconteceu. Eu me abri com ele, eu falei, olha, eu tô sentindo isso, eu me acho gorda, eu tô com um problema, eu tenho pensamento negativo, eu tenho medo disso, daquilo, eu me sinto mal. Eu tinha muito problema também na primeira crise, que eu lembro que em lugares com muitas pessoas eu me sentia mal. Depois eu fui superando isso. E eu comecei a sentir isso de novo, dessa segunda vez. E aí eu falei, bom, tá voltando, né? E aí eu expliquei, comecei a conversar tudo com ele. Ele falou, olha, você relaxa, não é assim. Nós vamos procurar resolver, eu vou te ajudar. Isso é muito importante pra mim, porque eu consegui me abrir, eu consegui falar o que eu tava sentindo. Porque às vezes ele vai olhar e falar, nossa, mas o que tá acontecendo com ela, né? Ela tá esquisita, tá aérea, não sabe o que tá acontecendo, não fala nada com nada. E aí eu consegui me abrir, isso foi muito importante pra mim. E aí, isso foi no final de semana, e na segunda-feira eu decidi procurar ajuda, né? Eu fui na mesma médica que eu já tinha ido da outra vez, que realmente ela é um anjo na minha vida, porque é uma pessoa extremamente abençoada, porque você chega lá e não é aquele tipo de médico que vai chegar pra você e falar assim, ah, tá bom, você tá com transtorno de ansiedade? Ok, querida, então tá aqui, toma 200 remédios, fique dopada e vai com Deus. Não, é um tratamento muito mais humanizado, né? E eu me sentia muito bem. Então eu resolvi marcar a consulta e fui. Fui e a gente bateu um papo, né? E aí eu percebi que realmente eu tava assim, com transtorno de ansiedade, que eu tava com problema com a minha aparência, com a alimentação, com o meu corpo. Eu tava me sentindo mal com tudo aquilo. E por quê? Por conta de eventos passados, sei lá, de repente de um dia ter segurado coisas que as pessoas julgaram, falaram, e Deus nunca ter me aceitado, talvez. E aquilo foi passando depois. Então aí eu fui, e a gente começou a fazer o tratamento.
Eu sei que muita gente, a hora que pensa assim na palavra ai, psiquiatra, fica com aquele pensamento, nossa, mas você consultou um psiquiatra, você, né? Sim, e consultaria quantas vezes fosse necessária para me manter bem, né? São processos, né? São processos na nossa vida. E eu tenho ansiedade, eu preciso trabalhar isso, e fora isso, tem os tratamentos paralelos também, né? Então, o que eu faço hoje? Eu faço tratamento com a psiquiatra, mas eu também faço o tratamento através de acupuntura. Depois que eu ficar liberada, que graças a Deus a gente tá quase lá, eu vou começar a fazer uma terapia, porque eu acho que todo mundo precisa disso, né? A gente precisa falar. E assim, gente, eu me sinto muito bem melhor hoje. E eu consegui aprender a lidar. Claro que tem muitas coisas ainda que eu preciso superar, né? Eu tenho um trauma de trânsito, que eu sofri um acidente quando eu era pequena, e eu não consegui superar isso ainda. Então, às vezes eu tô. Eu não dirijo, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo. E eu nunca tirei carta também. Mas eu tô com meu marido, eu tô com qualquer outra pessoa. E eu tenho medo, às vezes, ai, de bater o carro, de acontecer alguma coisa. E vem isso na minha cabeça. Só que são coisas de segundo. Mas, assim, eu tô aprendendo a superar isso, né? A passar por mais este percalço que veio, esse trauma. E não tô me entregando a isso. Eu acho que a gente tem um trauma, tem alguma coisa, mas a gente não se entrega, a gente aprende a superar. E na vida da gente existem pessoas que ajudam isso, que são as pessoas que amam a gente, que são os nossos familiares, e também os profissionais que estão aí pra ajudar a gente. Então, por isso que eu falo, você tem algum problema, tá se sentindo ruim, não sabe o que você tem, procure uma ajuda profissional. Não é vergonha pra ninguém. Você procura, e vai ser libertador, é uma coisa que às vezes você precisa ouvir, você precisa daquele amparo e a pessoa tá ali pra te ajudar. Então, isso é bom pra você. Procura ouvir as pessoas que amam você, que tem, assim, que vão te ajudar. Então eu falo assim, que o meu marido, ele foi fundamental também, porque ele me ajuda muito, né, a superar, porque é o amor, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas que amam você, elas vão estar do seu lado, né? E não é nada, gente, que a gente não consegue superar. Depois você vai ver, você fala assim, nossa, eu superei, eu passei por cima e eu tô bem melhor, né? E hoje eu falo assim, que eu consigo dar a volta por cima e tô colocando um monte de projeto no ar aí, porque eu quero ajudar outras pessoas também que passam por isso. Porque não é legal mesmo a gente passar por isso, mas a gente tem como esperar. Então, é o que eu falo pra vocês. Eu quis partilhar um pouco de quais foram os meus sintomas e por que eu resolvi procurar ajuda, que foi fundamental. E demorou, assim, até pra mim meio que aceitar que realmente eu tinha essa ansiedade toda, que eu tava com um problema com a aparência e tal, porque na minha cabeça eu achava que não, imagina, é um problema de TPM, vai passar. E não passava, né? Então, assim, eu fui um pouco relutante no começo, mas eu consegui. E é o recado que eu deixo pra vocês. Então, se você estiver passando por algum problema, se você estiver se sentindo ruim, se tá com aquela dorzinha no peito, sabe? Aquela sensação angustiante, aquele nozinho, né? Aquele nó na garganta, aquele sentimento ruim, pensamentos negativos, procure uma ajuda profissional. Se quiser mandar um e-mail pra mim, bater um papo, perguntar como que foi e tal, a gente pode conversar, eu indico pra vocês. E é isso, né? E sempre fazendo os tratamentos pra gente se sentir bem, né? Eu acho que tudo na vida da gente vai passando, assim, né? E a gente vai melhorando a vida. É muito engraçado porque depois de um tempo você começa a perceber a força que você tem para conseguir superar isso.
e a vida vai se abrindo, assim, vai melhorando, vai ficando legal de viver, você vai tendo mais força de viver, a sua autoestima vai se elevando e você vai superando aquilo e você vai se sentindo bem, vai se sentindo melhor, feliz, do jeito que você é. Hoje eu consigo, assim, não ficar na balança me pesando toda hora, não fico tomando 300 mil remédios para emagrecer, consigo seguir uma dieta legal. Tem algumas crises de ansiedade? Tenho algumas fobias, às vezes vem a crise, mas eu tô conseguindo superar, já tô trabalhando a minha mente para isso. Mas não tive mais insônia, consigo dormir bem à noite, tenho uma vida legal com relação à ansiedade, eu tô conseguindo lidar com isso. Consigo conviver melhor, né, com isso. Então, a gente vai conseguindo viver melhor. E é o que eu falo para vocês, e é o que eu queria deixar de recado aí para vocês. Então, pessoal, cuide bem da saúde de vocês, física, mental, que é o mais importante. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não deveria ter esquecido de falar, que é a parte espiritual também, que ajuda muito, muito ter a intimidade com Deus, com certeza ajuda muito também, porque eu sempre, todo mundo que me conhece sabe da minha religião, que eu sou católica, e ter essa intimidade com Deus, ter esse poder da oração e de pedir para que Ele te ajude a superar isso é muito importante. Então, se você tem uma religião, se você tem essa intimidade com Deus e se você consegue conversar com Ele, seja lá da maneira como for, através de uma oração, de um terço, de um pedido, converse com Ele mesmo, porque isso também é muito legal. E quando eu tava em crise também, eu pedia muito pra sair disso. E eu fui melhorando, né? Também eu sempre fui pedindo. E hoje eu consigo, assim, eu sempre peço pra ele. Eu falo, olha, não deixa voltar, vamos, né? Seguir o caminho do jeito que tá indo mesmo, pra não ficar do jeito, para não voltar do jeito que tava. Mas a gente vai esperando, né? Então, pessoal, contem a história de vocês. Eu quero ouvir também, a gente pode partilhar, ver o que vocês passaram, o que vocês estão passando com relação à ansiedade. No próximo vídeo tem mais novidades, eu quero trazer algumas entrevistas para vocês também, das pessoas que me ajudam a lidar com esse probleminha aí. E é isso, gente. Eu agradeço aí a atenção de vocês até esse minuto do vídeo, que ficou um pouquinho longo. Um abraço para todos vocês, me acompanhem aí nas redes sociais, curtam esse vídeo, sigam o canal, compartilhem com as pessoas, mostrem para elas, né? É muito importante para mim que vocês estejam gostando, tá bom? Um abraço e até a próxima.